Amém, irmãos. Paz do Senhor para todos, né? Saudade dos irmãos. Desta vez nós fomos a Angola, especificamente. Geralmente a gente vai caminhando assim em 2, 3, 4 países. Mas percebemos que a necessidade do Senhor seria permanecer em Angola esses 25 dias, para que pudéssemos assim ter uma compreensão, né, das igrejas norte, sul, centro. E ali Angola foi a porta que o Senhor nos deu para o Evangelho, né? No ano 2000 foi o primeiro país que nós fomos propagar o Evangelho. E pensávamos que íamos apenas servir nos países de língua portuguesa, mas o Senhor não está preocupado com língua, né? O Senhor está preocupado com as nações, né? E agora estamos aí totalmente envolvidos com todo o continente africano. Mas o que Angola tem de especial nesse quadro aí? É que Angola, ele foi o país que o Senhor usou para propagação em toda a parte sul, oeste e noroeste da África. No ano 2000 ainda estava em guerra civil, e Angola se misturou com muitos países. África do Sul, Congo Democrático. Entendeu? Então, quem tem 20 anos de idade, 27 anos de idade, ele cresceu nas 3 línguas, inglês, francês, português, e tem um dialeto chamado Lingala, que é comum em muitos países da África. Então o angolano, ele sem estudar, dessa faixa etária, ele fala francês, entendeu? Porque os congolenses fugiram para Angola, entendeu? E os angolanos fugiram para a África do Sul e para a Namíbia. Teve guerra no Congo, teve guerra na Angola. E o Lingala, que é do Congo, foi para Angola, entendeu? E até para Camarões levaram esse dialeto. Do Camarões, os irmãos se compreendem falando Lingala, dentro dos milhares de dialetos que tem na África. Então, quer dizer, nós não estudamos na internet isso, né? Isso aí aconteceu. Não foi propositalmente que fomos a Angola. Mas quando chegamos em Angola, percebemos que havia ali vários poliglotas, né? E o Senhor usou aqueles irmãos para migrar para o sul, Namíbia, para o centro, que é República Centro-Africana, Congo, os 2 Congos, né? São Tomé, que é português, Cabo Verde, português, Senegal, francês, Togo, Costa do Marfim, francês, Gana, inglês. Tudo foi migração angolana. Em 2006, depois de uma conferência no livro de Josué, os irmãos se levantaram para migrar, e era o período da propagação. E foi o período da conquista daquele continente, que o Senhor não nos permitiu que fosse lentamente. Foi assim, ou entra agora ou não entra, né? Entrada no noroeste da África, ele é semelhante àquela operação da polícia especial, quando o sequestrador está com um refém. Os irmãos já viram, né? O refém está dentro de casa. A polícia não pode dar um chute na porta e a porta não abrir, né? Aconteceu com uma jovem, Eloá, né? Quando o namorado dela não estava com ela, e a polícia bateu uma vez e a porta não abriu. Ele matou ela. Entendeu? O noroeste da África
É exatamente isso aí. Ou entra, ou não vai. Porque se os islâmicos percebem, né, a entrada lentamente do evangelho, eles fecham o país. Então, numa área muçulmana, o ideal é que eles, quando acordarem, nos encontrem lá dentro. Né? Porque eles vão nos privar no aeroporto. E a entrada dos angolanos nos países islâmicos, até Saara Ocidental, foi de uma vez só, de maneira assim muito sobrenatural. Entendeu? E, graças ao Senhor, as igrejas foram geradas, né? Foram geradas. E foram sendo cuidadas, porque não apenas o evangelho foi propagado, mas a migração deu assistência. Eu até acredito, irmãos, que o Senhor, ele nos deu esse modelo, né, de não realizar uma obra irresponsável. Porque quando nós vamos propagar o evangelho e trazer liberdade aos irmãos, não apenas os incrédulos creem no Senhor e são batizados, mas os irmãos deixam os seus grupos, né, deixam as suas organizações, e elas se posicionam pelo Senhor. E a assistência, o acompanhamento inicial, ele é primordial. Senão, todo o labor, todo o esforço, ele cai por terra quando a igreja é provada. Né? Então, essa atmosfera todinha, noroeste, oeste, sul da África, foi tomada pelo Evangelho. Só que nosso passado, né, nosso modelo passado, ele acabou por influenciar o funcionamento das igrejas ali na África. E quando o Senhor nos despertou, para ver que ainda havia elementos negativos, né, vamos dizer assim, dentro do nosso ensinamento, do nosso procedimento, que é o elemento exclusivista, ministerialista, entendeu? E até mesmo havia muito fardo, porque a dependência do Senhor, ela não é ensinada, nós precisamos viver, né? Vamos aqui ensinar como é que depende do Senhor. Então só o tempo poderia mudar esse quadro. Os irmãos que cuidam das igrejas, presbitério, ainda com aquele fardo, carregando os irmãos no ombro, controlando os irmãos, isso tudo deveria ser despojado. Então nós demos o grito de liberdade e rompemos com o sistema que nós vivíamos, que apesar de ser uma organização, mas tinha princípios da vida da igreja, da localidade, do presbitério. Entendeu? Falava-se da centralidade de Cristo, encabeçamento, mas claro, não praticávamos, né? Falar é fácil, né? Então, as igrejas, de certa forma, tinham respirava esse oxigênio aí, ministerialista, entendeu? E as igrejas se tornaram grupos fechados, inconscientemente. Entendeu? Mas, em 2010, né? Nós tivemos a graça de perceber a nossa falha e começamos a congregar com os irmãos aqui no Rio, em Brasília, em Belo Horizonte, em São Lourenço. Tivemos muita ajuda dos irmãos e percebemos que deveríamos voltar à África para corrigir algumas coisas que nós mesmos plantamos ali. E acho que teria que ser nós mesmos, né? Então a nossa surpresa foi a velocidade da percepção dos irmãos, sabe? O discernimento, até mesmo entre aqueles que não sabem ler, que são analfabetos, mas têm discernimento espiritual. Entendeu? O que nos mostra que não é o ministério da letra que vai levar alguém para a presença do Senhor, ou aperfeiçoamento das igrejas. É o ministério do Espírito, não é verdade?
E aí, então, nós tivemos uma comunhão desta vez, irmãos, assim, uma comunhão para virar o barco, né? São 2 anos de ajuda, nós temos que virar o barco. Nós temos que deixar, e talvez até sirva para nós, né? Deixar aquilo que é velho, né? Que fez de nós um odre velho, né? Que não tem capacidade de receber nada novo. Entendeu? Se o Senhor colocar vinho novo em nosso odre velho, ele vai quebrar, ele vai romper. O odre é o receptor. Se nós não tivermos prontos para receber algo novo, e o que é novo? O novo é o Senhor. Amém? Não há nada mais novo nessa. O Senhor é o novo, né? O Senhor e a sua vontade. Amém, irmãos? Né? Não vamos mistificar as coisas, é o Senhor e a sua vontade. Né? Então nós tivemos assim o sentimento de abrir as cartas de Pedro, que dá uns adjetivos, né? Eu acho que é bom a gente ler isso aqui. Dá uns adjetivos. 1 Pedro capítulo 1. Eu estou com outra Bíblia aqui pequena, letra. Só tem tamanho nessa aí. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, 1 Pedro 1, versículo 1. Aos estrangeiros, né? Dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. Esses irmãos aqui, essas localidades, Galácia, Capadócia, Bitínia, elas estão lá em Atos capítulo 2. Alguns estudiosos afirmam que eles estavam no dia de Pentecostes, por causa da própria localidade, e que eles voltaram para a sua localidade e as igrejas foram geradas, né? Como resultado do derramamento do Espírito. E logo depois, o apóstolo Paulo deu assistência, porque na segunda carta de Pedro, Pedro fala que nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Então, em algum momento, Paulo deu assistência. E no capítulo 11 de Atos, depois da perseguição, alguns que foram dispersos iam ensinando apenas aos judeus. Então, esses judeus, eles também estão na dispersão. Então, aqui a carta de Pedro, ela pode estar sendo endereçada para os judeus que estavam no dia de Pentecostes e para os judeus que foram ganhos na perseguição, na dispersão. O que nos leva a considerar muito a carta de Tiago. A carta de Tiago, ela foi endereçada para os judeus. Tiago tem uma capacidade de falar com os judeus que ninguém tem, né? Porque ele usa os termos. Então, algumas pessoas criticam a carta de Tiago, né? Algumas pessoas já retiraram a carta de Tiago das Escrituras. Entendeu? Mas, na verdade, o Senhor o levantou para que ele pudesse trazer uma ajuda aos judeus que creram no Senhor. Os judeus que creram no Senhor ainda mantinham aquelas tradições judaicas, que eram a sinagoga, né? Que era praticar uma boa religião, e é o termo que ele usa na carta. A boa religião é visitar as viúvas, socorrer os órfãos. Né? Se entrar alguém na vossa sinagoga. Então, quando a gente abre a carta de Tiago, não quer saber de ler mais, não quer saber de sinagoga. Entendeu? Quer saber de religião boa. Entendeu? Ele fala da lei. Entendeu?
né, de guardar toda a lei, não apenas um item. É uma linguagem para os judeus. Mas no cabeçalho da carta, ele chama os irmãos de 12 tribos. Né? Mas no capítulo 5, ele fala, se tem alguém doente entre vós, chame os presbíteros da igreja. Então, as 12 tribos é a igreja. Né? As 12 tribos é uma maneira que ele buscou para se relacionar com os judeus. Mas, na verdade, eles eram a igreja. Ali. Entendeu? Então, não tem nada que tirar a carta de Tiago da Escritura. Né? Ele está se relacionando com os judeus, ele tem a linguagem deles, ele tem a aceitação deles. Entendeu? E essa carta trouxe um equilíbrio muito grande para quem está saindo de uma estrutura não entrar em outra. Então, a gente tem um quadro, por exemplo, quando você visita os irmãos, um quadro bem claro. Há uma estrutura física, religiosa, aberrante, né, que é a organização sistematizada, né, do exclusivismo, do ministerialismo, do templo, das doutrinas humanas, do governo humano, tudo aquilo que você consegue ver. Né? E quando, imagina a situação dos judeus, Moisés, o templo, o sábado, a circuncisão, é uma mochila muito grande, irmãos. Entendeu? De repente, eles têm que dar uma virada. Uma virada. E aí eles encontram outra estrutura, a estrutura mística. Entendeu? Que na verdade é o que a carta de Tiago veio tratar. Entendeu? A estrutura mística não tem o templo, não tem a sinagoga, não tem o sábado, não tem a circuncisão, não tem mais nada também. Né? Aí já não tem mais a reunião, já não tem mais nada, já não tem mais governo. Olha, o que eu encontrei de irmãos místicos nessas últimas viagens, não é brincadeira não. É um tal de Cristo em casa que não é, ó. Entrar numa estrutura mística. Por isso que Tiago escreveu. Eu vou chegar lá. Ela é mística porque aqueles que saíram da estrutura organizada, visível, eles não apenas aniquilaram aquilo que os constituíam sistemas, mas também excluíram os princípios bíblicos que nós devemos preservar. Entendeu? E entrou, caiu para a libertinagem. Entendeu? E se você ler a primeira carta, Pedro chama os judeus crentes de livres. E se você hoje abrir a internet, você vai encontrar muita gente livre. Entendeu? Livre de tudo, até de Jesus Cristo. Entendeu? Ele foi libertando, foi libertando. Até eu contei para os irmãos lá, contei já aqui, uma irmã que me ligou, e ela falou para mim, olha, irmãos, graças a Deus, acabou tudo aquilo. Acabou a palavra, acabou a reunião da igreja, e nós estamos realmente muito contentes. Estamos muito contentes. Entendeu? Quer dizer, ela deixou uma estrutura física visível, palpável, e caiu num extremo místico. Entendeu? E ela quebrou não apenas os elementos que construiu o sistema que ela reunia, como ela quebrou os princípios que o Senhor nos deixou, irmãos, para que possamos segui-lo. Então, os judeus, eles precisavam dessa transição. Correto? Agora, se nós temos dificuldades, imagina os judeus. Entendeu? Eles fizeram uma estrutura com aquilo que Deus deu para eles. Moisés foi Deus que deu, o sábado foi Deus quem deu, o templo foi Deus quem deu, a circuncisão, a lei, eles fizeram o judaísmo, eles montaram o judaísmo. E agora eles estão dispersos, né? Peregrinos e livres. Então, qual foi a ajuda que Tiago trouxe? Por isso, irmãos, realmente a gente não pode... não temos que tomar a Escritura como inspirada por Deus mesmo. Né? Não é essa porção é inspirada, essa porção não é inspirada.
E não pense que não, nós estamos aqui em paz, mas aí fora está chovendo, viu? Está chovendo doutrina, entendeu? É doutrina do nome do Senhor, que não é mais o nome do Senhor. É tudo muito, muito bom, muito... Como fala? É muito aprendizado. Porém, pode se construir ventos de doutrina. Entendeu? Eu tive contato com um grupo de irmãos que foi muito difícil para mim. Eles estavam me esperando e eles então decidiram que Jesus Cristo é o verbo da vida. E se Jesus é o verbo da vida, para que nós vamos usar a Escritura? E eles deixaram a Escritura. Porque isso aqui é apenas uma sombra. Eles agora dizem que segue o Senhor. Entendeu? Falei, uau, né? Entendeu? Falei, olha, eu não cheguei nesse ponto, não é preciso da Escritura. Entendeu? Entendeu? Quer dizer, fora das quatro paredes, vamos dizer assim, né? Do sistema religioso, tem ventos, irmãos. Ventos de doutrinas e incessantemente. Volta e meia tem um irmão sendo levado para uma coisa estranha dessa aí. Entendeu? Então Tiago falou da justificação pela obra, né? E aparentemente está brigando com Paulo. Peraí, o Tiago está brigando com Paulo? Né? Então Paulo escreveu a carta aos Romanos e ele destacou esse aspecto, né? Não é por obras que somos justificados. Entendeu? A justificação é pela fé. E Tiago escreveu, a justificação é pela obra. E alguns irmãos, por causa disso, trancaram a carta de Tiago. Mas quando você vai ver todo o contexto do destinatário da carta, ele está trazendo um equilíbrio para que eles não caiam numa esfera mística. Ou seja, Tiago falou, mostra-me que eu lhe mostrarei. Entendeu? Então, isso aí, irmão, significa que ele está se referindo a aspecto 100% humano. Entendeu? Mostra-me a sua fé sem obras. E eu, com as minhas obras, mostrarei a minha fé. Então, essa palavra, mostra-me e eu lhe mostrarei, não tem nada a ver com a justificação da fé em Cristo Jesus. Mas com o testemunho que o homem precisa ver. Amém? Compreende, irmãos? Não tem nada a ver com a justificação pela fé, com a obra redentora de Cristo. Esse é um assunto que Paulo trouxe. O assunto de Tiago é que eles se tornariam tão místicos que poderiam cair no gnosticismo, que é, né, viver de qualquer maneira e pregar que o Senhor resolveu o assunto da redenção do pecado na cruz. Ou seja, o Senhor tratou o pecado na cruz e vamos viver aqui de qualquer maneira porque o pecado foi tratado. Entendeu? Vamos fornicar, vamos adulterar porque estamos livres do pecado. A linha do gnosticismo é usar uma porção da Escritura. Entendeu? E eliminar as outras. O pecado foi tratado, mas nós temos que praticar a confissão de pecado. Né? Se pecarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar. Se confessarmos. Amém, irmãos? Né? Então, nós sabemos do fato, nós sabemos do pecado, dos pecados. Não é verdade? Como tratar os pecados. Mas o que acontece? Quando a carta de Tiago foi escrita para eles, deixando uma estrutura do judaísmo, então havia essa preeminência deles caírem numa esfera de não se preocupar com o testemunho do Senhor. E nós estamos dando testemunho, não é da igreja, nós estamos dando testemunho do Senhor. Não é verdade? Se você está dando testemunho da igreja até agora, você se atrasou. Nós damos testemunho do Senhor Jesus. Então, o mostra-me que eu lhe mostrarei está relacionado com o testemunho humano. Nossas obras. Nossas obras, que eu digo, é o nosso testemunho.
o nosso procedimento entre os gentios, como Pedro escreveu. O nosso procedimento entre aqueles que não creem. Aleluia, compreende, irmãos? Então, ele trouxe esse equilíbrio. E logo depois, nós temos então a introdução das cartas de Pedro. Né? Então, para os irmãos entenderem, a bagagem que eles trouxeram, a ajuda de Tiago, trazendo um equilíbrio para que eles não caiam numa estrutura mística, entendeu? Sem se preocupar com o testemunho do Senhor. É como alguém dizer, eu estou seguindo o Senhor, irmão. Não enche minha paciência. Peraí, mas você deve ser aprovado. Né? Importa que os homens nos considerem ministros de Cristo. Nós estamos na terra. Nós estamos no Rio de Janeiro. E nós queremos dar testemunho do Senhor nesta cidade. É ou não é verdade? Então há uma preocupação, sim, com o testemunho do Senhor, com o nosso procedimento, com o nosso viver, com a nossa vida familiar, com a nossa vida na sociedade. Entendeu? Existe. Senão alguém vai dizer para você, mostra-me que eu te mostrarei. Então o nosso procedimento, que é nossas obras, ali em Tiago, ela põe em causa o testemunho do Senhor. Compreende? Não tem nada a ver com Romanos. Não está confrontando Paulo em nada. Entendeu? Então Pedro trouxe a outra ajuda. A ajuda que Tiago trouxe foi o equilíbrio. E a que Pedro trouxe, a gente pode ver, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. 1 Pedro 4, 7. Não, Tiago, eu comentei só por causa do equilíbrio dessas duas estruturas. Irmãos, compreenderam? Amém ou não? Uma estrutura aberrante, religiosa, física, palpável, visível. E a outra estrutura que é o que muitos irmãos têm caído, irmãos. Muitos irmãos. Entendeu? Que é uma estrutura mística. Entendeu? Sem se preocupar com o testemunho do Senhor. Com o seu viver. Entendeu? Apenas falando coisas, filosofando a palavra de Deus. Né? Entendeu? Mas não tem uma manifestação no seu viver, na sua vida. Entendeu? E, infelizmente é o que nós temos encontrado muito. Entendeu? Né? Nós estamos livres da organização, da religião, e a família acabada, e os filhos destruídos. Entendeu? E a pessoa bem arrogante, falando da liberdade. Entendeu? Mas ela está aprisionada. Amém? Não é verdade? Ela está aprisionada. Entendeu? Ela deu ocasião à carne e ela deu lugar ao diabo. Então, a carta de Tiago foi para esse equilíbrio aí. Entendeu? Agora, a carta de Pedro foi para virar o barco, foi para tocar a trombeta para os judeus que creram e dar um caminho novo para eles. Porque alguém que está cego há muito tempo, né, mesmo que seja curado, vai precisar de cuidado. E ele falou assim, vou aqui, 4:7, né? Ora, perdão. Já está próximo o fim de todas as coisas. Certo? Né? Eu estou resumindo, viu, irmãos? É muito grande, né? Então, aparentemente, Pedro está falando da volta do Senhor. Do fim do mundo. 21 de 2012, né? Não. O fim de todas as coisas que Pedro se refere na primeira carta não é a volta do Senhor que ele se refere na segunda carta, no capítulo 3. O fim de todas as coisas são as coisas que os judaizantes que creram praticavam. Entendeu? Então, quando Pedro assumiu o cuidado, segundo alguns irmãos, 64 anos depois de Cristo,
assumiu o cuidado daquela região de judeus que creram, aquelas coisas que eles praticavam, sinagoga, religião, sábado, circuncisão, já estavam no fim. Amém? Compreenderam, irmãos? Aleluia, né? No entanto, ainda eram aquelas coisas que os mantinham ainda, entendeu? Assim, de pé, ou aparentemente de pé. Quando essas coisas terminam, aí você consegue perceber como que os judeus estavam. Se aquilo que eles se apoiavam chegou ao fim. É o mesmo quadro que hoje nós encontramos na África. As coisas passadas, a estrutura religiosa, qualquer coisa que eles pudessem se apoiar, chegou ao fim. Amém? Compreendeu, irmãos? Na mesma experiência que os apóstolos tiveram, seguindo Cristo visível, palpável, e depois aprender a seguir o Senhor invisível. A primeira coisa que eles fizeram foi tirar sorte para escolher um apóstolo. Entendeu? Olha, vamos fazer o que agora? O Senhor não está aqui. Cadê o Senhor? Não está aqui. Entendeu? Tem que ter 12 apóstolos, só tem 11. Vamos fazer um sorteio. Eles ainda estão aprendendo a seguir o Senhor no seu espírito. Entendeu? Porque o fim de todas as coisas já tinham terminado. Agora o caminho novo. Amém? Então agora, os judeus que creram estavam se despojando de tudo aquilo que eles carregavam. Era hora de deixar a mochila definitivamente. Só que agora, o apóstolo Pedro não pode cair na armadilha que João Batista, por exemplo, caiu. De dar para eles uma direção da qual eles pudessem utilizar para elaborar ou construir um novo sistema. Entendeu? Como João Batista, quando os fariseus foram lá, aqueles soldados, ele ia batizando as pessoas, e eles perguntaram: o que faremos? E o João Batista falou: quem tiver 2 túnicas, divida. Como assim, quem tiver 2 túnicas? O que faremos? O que faremos? O João Batista estava ali para apresentar as pessoas ao Senhor. Dividir a túnica não resolve o problema deles, irmãos. E quem estiver ganhando, o soldado, contente com o seu saldo. Seu soldo, entendeu? Não sei se os soldados gostaram, né? A pergunta que os judeus fizeram a Pedro no Pentecoste: o que faremos? E Pedro deu uma resposta que João Batista devia ter dado: arrependei-vos, amém? Cada um de vós seja batizado e recebereis o dom do Espírito Santo. Não, João Batista então criou ali: olha, quem tiver 2 túnicas divide, se contente com o seu soldo. Tem mais uma outra coisa que eu esqueci agora. Uma doutrina. Entendeu? E agora Pedro está diante dos judeus que creram e que estão deixando a sua bagagem religiosa, e ele tem que dar uma direção para eles. E ele não pode errar. Amém? Ele não pode errar. Só que eles já creram e já foram batizados. Não vai dar para ele repetir de novo: crede e ser batizado de novo. Então agora é caminhar. Entendeu? Mas ele não pode dar nenhuma margem para que eles estabeleçam uma nova organização. Aí ele falou o seguinte: nós estudamos muito lá em Angola. 4:7, né? Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Nós batizamos a oração como prática de utilidade pública. Ou seja,
Ele não está dando nenhuma direção definida que faz dos judeus um novo grupo. Oração. Amém, irmão? Oração é de utilidade pública. Entendeu? Todos podem orar. Entendeu? O fato de nós orarmos não vai nos construir um grupo fechado. Pelo contrário, vai nos construir irmãos que incluem. E o outro lhe falou o seguinte, versículo 8. Mas sobretudo, ou acima de tudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá multidão de pecados. Aleluia, né? Então, ele está dando uma direção espiritual para os irmãos, de elementos que não dão para eles nenhuma margem para eles formarem um grupo. Entendeu? Foi o que nós utilizamos lá em Angola. Não podemos dar para os irmãos nenhuma oportunidade deles se formarem um grupo, mas de serem apenas a expressão de Cristo naquelas cidades. Amém, irmãos? E o amor é Deus, né? O amor é Deus. Precisa fazer um grupo com Deus? Né? 10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Outra versão é servir uns aos outros conforme o dom que o Senhor vos deu. Se os membros derem liberdade ao Senhor para que seus dons sejam utilizados, não haverá problema nenhum. Não há problema na oração, não há problema no amor fraternal, não há problema no exercício dos dons. Não há uniformização no exercício dos dons. Se os membros não têm liberdade para usar os seus dons, haverá um uniforme amanhã. Todo mundo fazendo a mesma coisa. E o versículo 11. Se alguém fale segundo a palavra de Deus. Aleluia, né? E se alguém serve ou administre, faça segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Aleluia. Os irmãos estão compreendendo? Deixaram uma bagagem, deixaram uma estrutura, e agora preciso de uma transição, mas deve ter o equilíbrio para que não caia numa estrutura invisível, compreende? Mística, que na verdade pode ser definida como libertinagem. Entendeu? Então veio a ajuda de Tiago e veio a ajuda do apóstolo Pedro. E essa foi a nossa preocupação nessa viagem. Os irmãos muito alegres, muito espontâneos, mas são muitos irmãos, são muitas igrejas. E imagina você se isso sai do trilho, né? Então o Senhor nos deu essa graça de compartilhar com eles esse equilíbrio. Amém, irmãos? Né? E assim podemos avançar. Para os irmãos terem uma ideia, nós chegamos ali em Angola e os irmãos que estavam se sentindo livres, eles caíram numa situação, alguns irmãos caíram numa situação de buscar comunhão com grupos cristãos, achando que esse seria a prática do acolhimento. Só que não existe critério em muitos grupos cristãos, ainda mais na África. Na África, alguns pastores, líderes, eles ainda mantêm as práticas de feitiçaria. O poder deles de sinais miraculosos advém das suas práticas que eles tinham antigamente, da qual eles não querem deixar. Então lá é chamado de igrejas espiritistas. Entendeu? Então você não tem noção se está falando com o irmão ou com alguém com o uniforme de irmão. Entendeu? Então eles não deixaram suas práticas. E os irmãos que deixaram a sua bagagem religiosa e caíram nessa esfera
de desequilíbrio, começaram a procurar a comunhão com os grupos cristãos, entendendo que assim se praticaria o acolhimento, a inclusividade. Só que a falta de critério desses grupos trouxe para as igrejas, principalmente para a igreja na capital, um grande dano. E isso também é uma matéria. O que vamos incluir? Não é verdade, irmãos? Né? Nós vamos incluir o quê? Nós vamos acolher quem? Com o quê, né? Nós vamos acolher os irmãos. Mas nós não vamos introduzir aquilo que não pertence ao propósito de Deus. Mas os irmãos não entenderam assim, e graças ao Senhor, o Senhor nos deu uma chance de chegar a tempo. Então o que aconteceu? Nesses grupos cristãos, eles foram absolvidos, não pararam de congregar como igreja, mas começaram a trazer uma nova bagagem. Uma bagagem do sobrenatural, da adivinhação, de falar com os anjos. Né? Falar assim, conversar com os anjos. E aí a estrutura espiritual da igreja começou a ser abalada. Entendeu? Profecia de que um irmão pratica magia, o outro... Então estava uma confusão extrema. Isso tudo resultado de uma definição de equilíbrio, né? De ter o que é equilíbrio. Então, o Senhor nos deu a oportunidade de ter comunhão com os irmãos. Eu pensava que era outra coisa, até comentei contigo, né? Mas o que tem os irmãos ter comunhão com os irmãos? Mas não era isso, era a utilização de práticas que, na verdade, estão fora, né? Fora da vontade do Senhor e que dá brecha para o diabo usar. Então tinha um dano lá, irmãos. Alguns irmãos receberam milagre por buscar comunhão com esses grupos e utilizou esse milagre como marketing, e aí as práticas vieram para dentro da comunhão da igreja. Já que dá certo, né? Já que aconteceu um milagre, um sinal, aí nós falamos um pouco daquela situação de Paulo, em Atos 15, quando ele falou, ele confirmou o que Pedro disse em relação aos gentios, né? Que foram salvos pela graça, receberam o Espírito Santo. Paulo e Barnabé compartilharam os sinais que Deus fez por meio deles entre os gentios. Mas não tem nenhuma menção ali de que aquele fato trouxe para Paulo e Barnabé um reconhecimento a mais. Quando a gente abre Gálatas, capítulo 1, quando Paulo vai a Jerusalém com Barnabé e expõe o evangelho que ele prega entre os gentios, o resultado qual foi? Pedro, Tiago e João estenderam a ele a destra da comunhão, reconhecendo que eles também foram chamados pelo Senhor. Então a inclusão na igreja não está relacionada a sinais. Olha, vamos incluir esse ministério porque ali tem sinais. A inclusão está relacionada ao evangelho que ele prega. Compreende? Quando Paulo expôs o evangelho, ele foi reconhecido e ele foi incluído no apostolado. Embora Deus já tinha o chamado, mas precisa da confirmação e reconhecimento dos irmãos. Então, irmãos, não é sinais que inclui alguém na nossa comunhão. Entendeu? Porque sinais quem faz é o Senhor. Amém? Ou às vezes nem é o Senhor. Mas o evangelho genuíno, quem dá é o Senhor. Ajudamos os irmãos nesse aspecto aí. A quem acolher, como incluir. Né? A princípio é melhor por indicação, né? Indicação. Indicamos vários obreiros que estão servindo aqui na América do Sul, no Chile, que
que estão nos ajudando lá. Esses irmãos podem ser recebidos, têm clareza na economia divina, no ministério de Deus. Aí os irmãos foram recuperados, né? Graças a Deus. Entendeu? E agora eles estão sem bagagem. Esse é o diagnóstico que eu trago para os irmãos. Eles estão livres e equilibrados. Amém? Então, eu acho que essa porção, para nós também é importante. Nós estamos aqui. Amém? Mas nós estamos convivendo com irmãos nesta cidade que estão desequilibrados, irmãos. Né? Estão proclamando liberdade, mas estão cativos da sua própria mente. Não é verdade? Cativos da sua libertinagem. Entendeu? Não compreendendo que nós temos uma responsabilidade com o testemunho do Senhor. Né? Verdade? E que alguém está nos olhando e está pedindo para que nós mostremos a nossa fé. Né? E mostrar a fé não é dar uma aula, é com o nosso procedimento. Né? É a obra que o Senhor está realizando em nossa vida. É o testemunho do Senhor na nossa família. Entendeu? Então nós precisamos ter equilíbrio. Né? Ter equilíbrio. Eu acho que o Senhor, Ele tem muito para nos dar. O rio tem muito que avançar, né? Verdade? E se eu posso trazer luz, trazer clareza para todos os santos aqui no Rio de Janeiro também, né? Nós, às vezes, estamos contentes, né? Você vai no campinho, tá cheio, né? Mas na reunião do núcleo, tá bom. Mas a reunião não é a vida da igreja, né? A reunião é a reunião da igreja. Agora, tem todo um viver, né? Tem um viver familiar, um viver social. Tem todo um testemunho para se dar, né? No trabalho, na família, relacionamento com a esposa, relação com os filhos. Tudo é manifestação de Cristo. Amém, irmão? É ou não é verdade? Mas, assim, tudo é Cristo se manifestando em nosso viver. Por isso que ele falou, mostra-me que eu te mostrarei. Não está confrontando Paulo em nada. Isso trouxe um grande alívio para os irmãos, né? E Tiago voltou a reunir. Amém? Né? Tiago voltou a reunir conosco. Introduzimos o Tiago novamente na reunião, né? Então, irmãos, essa porção é importante. E agora a gente quer, diante do Senhor, caminhar mais para o sul, na Namíbia, né? E outra coisa também que o Senhor nos deu assim muita alegria foi reativar o motor dos obreiros, né? Que estavam assim meio que parados, justamente porque deixaram uma mochila e não tinham nada na mão, porque alguns obreiros acham que tem que dar alguma coisa, né? Tem que dar alguma coisa, rapaz. Se as igrejas foram levadas para o encabeçamento de Cristo, deu, amém? Entendeu? Essa é a coisa que tem que dar. Levar as igrejas a ser encabeçadas pelo Senhor. Levar as localidades a exercer sua autonomia local. Levar Cristo para o centro das comunhões, amém? Não tem que levar nada. Então, eles estavam parados porque tinham essa dúvida. Porque no passado levavam um material para 6 meses, um livro para 6 meses, o livro lá, né? A pessoa lia o livro e interpretava como ela quiser. Né? Mas, na verdade, nós precisamos manifestar, é o Senhor Jesus, né? É o bom perfume de Cristo. E os obreiros foram reativados. E agora nós temos uma viagem para o noroeste, né? Uma viagem grande e bastante pesada, que é a região de Serra Leoa, Libéria e Guiné-Conakry, Senegal, Mali, Mauritânia, Gâmbia. São 3 regiões. Serra Leoa, Libéria e Conakry. É uma região. Senegal, Gâmbia, Mali, Mauritânia, outra região. Porém com a mesma passagem. E outra região, Togo, Benin, Gana, Burkina Faso e Costa do Marfim. Então são essas 3 regiões que nós estamos orando e pedindo ao Senhor que nos dê graça, condições. As igrejas de Senegal, Cabo Verde, da onde veio o Tancredo e a Marise, foram visitadas, estão caminhando na liberdade do Senhor. Mas as igrejas do Togo, Costa do Marfim, Benin, Burkina Faso, não foram visitadas e, obviamente, ainda carregam um modelo
do passado, né? A região de Libéria, Conakry e Serra Leoa não foram visitadas, mas o obreiro que serve lá esteve no aperfeiçoamento em Senegal. Creio que ele tenha compreendido, né? E está ajudando as igrejas ali. Então a obra é grande, os trabalhadores são poucos. Amém? Dessa vez eu levei o irmão Ricardo, né? O irmão Ricardo é irmão novo, ele servia em Guiné-Bissau, pela Igreja Batista, via Jocum. Houve um problema com ele porque ele lá em Bissau enxergou a situação do sistema e não queria introduzir mais a bandeira da denominação lá em Bissau. Então lhe cortaram o suprimento e mandaram de volta. E ele encontrou no mercado o meu irmão. O meu irmão o levou lá em casa e ele começou a congregar conosco em Campo Grande. E como eu tenho o desejo de morar em Bissau novamente, achamos por bem que ele caminhasse conosco, né? Caminhasse nas comunhões. E ele foi para Angola comigo. E, graças a Deus, dividiu pelo menos a malária comigo, né? Pegamos malária juntos. Os dois. Um por campo para cada um. Eu falei, tá vendo? Se eu viesse sozinho, eu ia pegar a malária forte. Como você veio, agora dividiu e a gente tá com menos risco de morrer, né? Aí ele, coitadinho, pegou a malária e aí tivemos muita visita no interior de Angola e nos bairros de Luanda, e ele teve que confrontar com aquela situação de Angola, que é da bruxaria, né? A bruxaria é forte, né? As visitas, os núcleos, são bem abertos, né? As reuniões de núcleos sempre tem pessoas de fora, visitantes. A África é assim. Você abre a Bíblia, daqui a pouco tem 100 pessoas na tua volta. Né? Não precisa ficar batendo porta em porta. As pessoas procuram. E a bruxaria é o que domina. Não somente o público ali, vamos dizer, os incrédulos, como também alguns irmãos sofrem retaliação. Pessoas que têm empresa. Nós confrontamos com uma situação lá de um irmão que tinha 18 carretas, Volvo. Só que ele foi amaldiçoado por outro irmão. E ele não tem nenhuma carreta. Uma queimou, a outra bateu, a outra virou em cima de outro carro, pagou multa, teve que vender duas, não tem nada. Aí não dá para falar para ele, não dá para negligenciar esse lado. Nós temos que orar para a libertação do irmão. E o Ricardo confrontou a situação inúmeras vezes, né? E depois, para dormir, era um problema, né? Mas o Senhor nos deu graça e nos guardou, amém? Mas o importante, irmãos, é que nós aqui realmente possamos orar ao Senhor, né? Nós não queremos fazer equipe, mas é importante que os irmãos se disponham, sabe? A África é muito grande, a obra precisa de muita comunhão. A gente pensa às vezes que vai para lá dar aula, vai dar aula na África, entendeu? Vai dar aula para o bruxo, né? Mas precisa que a gente tenha companheiros, né? Tenha o coração que irmãos vá, que o Sérgio vá. Cresce, já chamei muitas vezes, né? A saúde não está boa. Que vocês vão, amém, irmão, né? Vão lá na África, lá nas férias, entendeu? Contribuir com o que o Senhor vos deu. Um pingo d'água ali é um oceano, né? É muita carência. Você olha assim, parece que tem muitos missionários na África. É uma tremenda numa conversa, entendeu? As agências ficam na capital, tira fotografia e ganha dinheiro aqui. Entendeu? Então não é nada do que a gente vê, entendeu? Então que o Senhor possa nos abençoar. Amém? Então, desculpe o tempo de vocês, né? Mas os irmãos possam continuar orando por nós. Orar por essas próximas viagens, que são caríssimas, né? O orçamento está em torno de 21 mil reais. Entendeu? Apertado, né? Você não pode comprar Coca-Cola. É só passagem, né? Mas o Senhor vai nos suprir, amém? Né? E a gente vai continuar essa nossa missão e levando essa liberdade que nós temos aqui no Rio, que muitas das vezes nós que moramos aqui não damos tanto valor, né? Como eu tenho conversado com alguns irmãos aqui no Rio, e os irmãos têm perguntado: o que você viu?
Eu não vi nada. Os irmãos são fraquinhos, né, Sérgio? Os irmãos são fraquinhos. Falei, exatamente isso que eu estava procurando. Porque nessa terra está difícil achar irmão fraquinho, irmãos. E Laodiceia tem esse caráter, tem pouca força. Amém, não é verdade? Perdão, Filadélfia. Tem pouca força, né? Laodiceia é forte. Forte, é. Irmãos, vamos continuar assim fraquinho. Amém, né? Na dependência do Senhor, na dependência do Espírito, e seguindo ao Senhor aonde que Ele quer nos levar. Amém? Deus abençoe vocês.